Rádio Liberdade, bom dia nossos internautas que nos acompanham através das nossas redes sociais, do Facebook. É o nosso programa Liberdade e Expressão, sua vez, sua voz. Hoje recebendo em nossos estúdios Deise Pereira, professora, também youtuber, e o escritor, professor, cidadão poteense Antônio Marcos Martins. E vamos falar muito aí de assuntos interessantes, de curiosidades, desde sobre o seu canal, Antônio Marcos, sobre o que ele está produzindo. O escritor aí já tem livros lançados e com grande expectativa que recebemos vocês aqui para um bate-papo legal. Bom dia, Antônio Marcos, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Netinho, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos os rádio ouvintes poteense e estamos aqui à disposição para prosseguir. Deise Pereira, bom dia. Isso, bom dia, Netinho, bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade FM. Estamos aqui hoje para poder falar da nossa proposta de trabalho, que ora às vezes não é bem divulgada, e nós escolhemos a Rádio Liberdade FM para dar o pontapé inicial da divulgação propriamente dita do nosso trabalho. Muito bem, nós vamos através das nossas redes sociais, acompanhando com vocês. Pode deixar aí a curtida, o seu comentário, já deixando aqui os nossos agradecimentos pela audiência. Patrícia Silva já está ligadinha com a gente, e todos vocês, durante o programa, nós vamos deixando aqui a mensagem, deixando aqui o seu like, sua curtida, e nós vamos anunciando aqui também os nossos ouvintes, através do rádio Rádios.net. Hoje a gente está no mundo inteiro através das redes sociais. Enfim, a nossa conexão com o nosso podcast Liberdade e Expressão. Deise, às vezes eu tenho acompanhado o seu canal, né, muito movimentado, bacana, né, eu arquei curiosidade. E a minha curiosidade é, de onde que veio a ideia, como surgiu o Arquê Curiosidades, e a nossa curiosidade que você falasse lá das raízes, lá da origem. Isso. Então, Netinho, eu já venho de longo tempo, já tem assim 15 anos que eu faço trabalhos de visitação em sítios arqueológicos. Eu faço pesquisa sobre civilizações antigas, pré-socrática, também civilizações modernas, mas sempre aquilo ficou no papel e no registro fotográfico. E a ideia do canal, na verdade, foi através de meu filho Gabriel, que ele, assim, com mais intimidade nas redes sociais, me apresentou o canal, a plataforma YouTuber, e falou comigo: mãe, desenvolve um canal, porque eu sempre, toda visitação que eu faço, eu conto uma curiosidade do local. Aí, toda vez, aí vou viajar, ele: mãe, faz... Mais perto do microfone, que já tem o Joneb Rocha, aquele abraço, Joneb, dando a dica para nós, ele está nos ouvindo lá, que está mais próximo do microfone, para ficar melhor a voz. Obrigado. Dica. Aí Gabriel sempre falando comigo para eu fazer de forma digital, para as mídias digitais, e não ficar apenas no papel. Ele sempre me incentivando. Aí quando eu fui visitar as cataratas do Iguaçu, que ficou assim bem marcado, eu contei para ele a curiosidade das razões de hoje as cataratas ser patrimônio universal da humanidade. Falei com ele: Bi, olha como é que a pessoa é curiosa. O dono das cataratas do Iguaçu sabia que Santos Dumont passaria por lá, e ele, Santos Dumont, com aquela bola toda, aquela panca toda de ter feito 14 bis, ele ataiou o cara lá, chamou ele para conhecer a casa, ofereceu ele café e estadia, não pensar que ia tirar dele o patrimônio que era particular. Sim. Aí o Santos Dumont hospedou, tomou café da manhã, e no café da manhã falou assim: infelizmente eu tenho uma triste notícia para te dar. Esse patrimônio, essas cataratas, não pode ficar na mão de particular. Esse patrimônio tem que ser público e universal, em função da grandiosidade que ela vai se estender. Ela será uma geradora de energia elétrica para o Brasil e para o exterior. Aí foi curioso porque ele, com intimidade com o presidente na época, o Santos Dumont, já com aquela intimidade tudo e com aquela força de
homem pesquisador que era, fez uma carta para o nosso presidente da República pedindo a desapropriação do cara. E deu, o dono da época falou, eu vou pedir a desapropriação naquele momento. Fez a carta indo para a Argentina, que ele estava indo para a Argentina, parou, no caminho mesmo ele fez a carta e rapidinho já fez as propostas, desapropriou o cara e hoje olha o que é as cataratas. Quem é visionário em todos os aspectos. Sentido, né? Até numa visita, né? Até Aí olha o que as cataratas do Iguaçu representam hoje, se porventura humanidade, a luz né? do mundo foi embora, a gente continua com luz elétrica 2 anos, o mundo e o Brasil por mais tempo, se porventura tem um apagão, a riqueza turística e tudo que trouxe, né? Eu conto isso, mas lá em casa. Daqui a pouco eu vou para o Rio em casa. Aí Bi, você sabia que Minas tem 2.500 sítios arqueológicos registrados? Bi, você sabia que eu fui lá na Serra do Cipó e vi as pinturas rupestres que tem lá? E de onde que veio isso? Assim, você se apaixonou por isso? Não, porque assim, não é tão comum, né? É lógico que é uma riqueza, comum, a nossa história, a nossa ancestralidade passa muito pelos circos arqueológicos e conta muito do nosso, né? Desde a pré-história, tudo que a gente é e tem hoje vem dali, né? Aí, Netinho, ele começou a me apresentar youtuber. Eu me respeita, menino. Esse youtuber aí, olha com que categoria que esse cara fala, olha com que propriedade. Eu não vou chegar nisso nunca. Gabriel tá assim, mãe, esse cara tem 12 anos que faz isso. Aí as mesmas curiosidades que eu contando para Gabriel, ela tá chamando o youtuber lá aqui. Mamãe, o youtuber falou igualzinho a senhora. Eu fui ao Rio, Netinho, visitar um sítio arqueológico, que o pessoal lá do Rio demorou a achar o sítio arqueológico, porque estava perto da Baía de Guanabara e que quase ninguém sabia. E eu conhecia o sítio arqueológico como se fosse meu vizinho. Aí Gabriel começou me mostrando, falou assim, não, a senhora também vai ter propriedade. O que eu fiz? Falei, não, então pronto, você me convenceu, vamos embora registrar isso. Eu vou fazer o canal, a gente vai produzir o canal, vai chamar Arquê Curiosidades. Eu, mãe, mas está parecendo Axé Curiosidades. O pessoal vai achar que é um termo assim de música, que vem de axé. Aí eu falei, Gabriel, Arquê Curiosidades é um termo pré-socrático, de Tales de Mileto. Você sabe o que significa Arquê Curiosidade? É o princípio fundamental. E o nosso princípio fundamental é Deus. Então, o arquê está na água, o arquê está no ar, o arquê está na terra. O arquê está Você foi fundo, você foi profunda. É o princípio fundamental. Aí ela, ai mãe, mas esse nome vai ficar muito assim. Eu falei, não senhor, ou vai ser arquê, ou vai ser arquê, ou não será arquê. Porque Deus é o princípio de tudo. Aí eu comecei, assim, as visitações a gente vai contando no decorrer dos sítios arqueológicos, que eu comecei pelos mineiros. Você já visitou muitos em Minas? Uns 500 só, assim, mas tem muito mais, né? Como eu te falei, eu sou assim, só curiosa mesmo. Eu não Aí você vai, faz um levantamento arqueológico, fotografa, filma e produz e coloca no canal. No canal tem, que igual eu te falei, o canal ele é bebê, nós estamos iniciando, inclusive é a primeira vez que eu falo sobre o canal. Essa é a primeira vez que eu divulgo o canal, na verdade. E é amador, assim, eu tenho muito mais, assim, porque igual eu te falei, tem 15 anos que eu comecei a visitar sítio arqueológico aqui de Minas. Depois eu fui para a América Central, América do Norte. E depois eu falei, não tá bom não, vamos embora para a Ásia. Aí comecei, sabe, fazendo essas buscas desses sítios arqueológicos. Mas assim, a gente pretende fazer uma busca aqui em Minas também, colocar tudo. Eu gostaria primeiro de fazer em Minas, mas não perdendo a oportunidade dos outros que chegam também. Certo. Aí você está catalogando, você tem ideia depois de fazer escrito, livro a respeito disso, ou você vai explorar só as redes sociais ou o YouTube? Eu tenho uma parte escrita, na verdade, o sítio arqueológico lá da cidade maia, que eu começo pela civilização maia, depois eu vou incas, eu vou astecas. Quando o ciclo do calendário maia fechou, eu fui lá participar da festa, tem quase 15 anos. Aí é tudo diante de uma autorização, sabe? Porque também, às vezes, visitar sítios arqueológicos não é uma tarefa fácil. Igual, por exemplo, eu estava contando para Lúcio,
O ano passado, tem um ano que eu estive na Palestina, fui à faixa de Gaza, fui naquela, explorei assim. Aonde está tendo a guerra? Ainda bem que Isso. foi o ano passado, né? Justamente. Tem muitos brasileiros turistas tal, que estavam lá, tiveram que ser resgatados agora pelo governo federal, né? Mas quando eu Uma estive... operação de guerra mesmo. mas quando eu estive lá, É sempre bom. quando eu estive lá, estava tendo um confronto, sabe? Toda a vida é muito E tenso justamente lá, tava o clima é tenso, muito... eu não tenso, conheço, a gente acompanha pela imprensa, eu tenho intenção, tenso, muita intenção de voltar lá, porque eu quero participar de uma escavação lá em Corazim, sabe? Sim. A Corazim é a cidade que rejeitou Jesus Cristo no seu ministério, e eu deixei isso para trás lá. Por falta de tempo, ficar muito tempo fora de Poté, aí a gente trabalha, mas eu quero retornar lá para fazer Corazim. Certo. Na sua visitação lá, você conseguiu o objetivo seu, de visitar o que você queria ver Consegui e tal, o vários restante sítios arqueológicos, Nazaré, você foi a Nazaré, Qumran, todos, o ministério de Jesus inteiro, mas esse... a Igreja da Natividade, onde Jesus nasceu. A Basílica da Natividade, Que maravilha. peguei tudo. Nesse aí, em especial, na Ásia que eu fui com a Bíblia. A Bíblia foi o meu suporte maior, né? A Bíblia é o maior livro, assim, o maior livro de todos. do mundo. Como diz minha menininha, é o maior de todos. O maior de todos. Liz Então, fala. assim, eu fiquei com a Bíblia o tempo inteiro na mão. Quando eu fui fazer o êxodo, que eu saí do Egito para poder chegar na Terra Prometida, nos mesmos passos de Moisés, eu levava a Bíblia e ia lá. Meu Deus, olha aqui onde é que está Mara. Onde é que Moisés fez a água salgada, foi cá doce para o povo beber. Meu Deus, foi aqui que caiu o maná. Gente, olha aqui, Monte Sinai. Eu comecei assim, com a Bíblia na mão. Eu ia lá na Bíblia e foi assim, mágico, um momento mágico. Uma viagem no contexto bíblico, histórico e também na profecia da fé mesmo, né? De certificar daquilo, né, dos fatos históricos de Jesus, né? Porque justamente. É muito bem relatado na Bíblia e a dimensão do homem-Deus. Né? Do homem-Deus. Aí quando a gente pega a Bíblia e coloca ela dentro do contexto real, como eu vivi, fazer o Monte Sinai ali, você andar 7,5 km a pé naquelas terras que não tem uma inclinação perfeita, depois mais 750 degraus, tudo desnivelado para você chegar no cume, ter aquela vista maravilhosa de Monte Sinai, saber que ali Moisés recebeu, né, as tábuas com os 10 mandamentos, com o que a gente é regido até hoje, não teve preço. Então, esse sítio arqueológico da Ásia, eu fiz todos com a Bíblia na mão. Bacana. Foi uma leitura dinâmica num contexto real. Que bacana. No contexto real. Muito bom. Aí depois eu vou te contando as experiências. Eu vou introduzir Antônio Castro no nosso bate-papo aqui. Nós vamos voltar rápido, daqui a pouquinho, aprofundar, né, nessa sua viagem e fazer uma viagem, né, na arqueologia, nessa dimensão cultural e fundamental para a compreensão e nos dá muito a entender o que nós temos hoje, né, do ponto de vista espiritual, religioso. Inclusive é uma premissa de estudar a Bíblia, né? O texto dentro do contexto, para entender como é que aquela gente vivia naquela época, por que daqueles acontecimentos, daquela forma, especialmente a história do povo de Deus no Antigo Testamento, né? É importante que a gente compreenda isso até para entender a dimensão do Cristo, né? O homem-Deus, o Deus-homem, que sendo Deus humanizou-se, viveu toda a perspectiva humana da evolução psicológica, humanitária e tal, e passou pelos percalços humanos até a grande glória da morte e ressurreição. Antônio Carlos, não introduzi você no nosso bate-papo aí, você está aí só viajando e escutando desde, vocês são parceiros, né? Ela já, aqui nas nossas preparações, já falou um pouco de você, sobre o livro, um pouco da sua história de vida, né? O que te fez enveredar por esse caminho da escrita, de produzir conteúdo. Eu estou vendo, presta seu livro aí, estou vendo aqui que você já tem, né, um livro já feito, 3 livros já, né, inclusive precisando de edição aí, Histórias da Raça Negra, Trajetórias e Lutas pela Liberdade. Como é que surgiu essa ideia, o título do livro, o que você relata nesse livro, como é que é
a perspectiva da leitura desse contexto histórico que você busca aí, justamente a resgatar essas questões da negritude, das lutas, né, pela liberdade. Sim, né, essa ideia ela surgiu em 2018. Né? Eu estava na época passando por um problema de saúde, né, que eu tive depressão profunda, mas graças a Deus hoje eu estou bem. E eu desejei fazer um projeto na escola Marafonso, que já é uma escola que eu trabalho lá já há um bom tempo, desde 2009 que eu dou aula lá. Então eu falei assim, eu vou fazer um projeto, desenvolver um projeto com os alunos, para que eles possam entender, né, o contexto da história da humanidade e também para eles aprenderem a fazer poemas. Então, eu, em comemoração aos 130 anos de abolição da escravatura, né, no dia 13 de maio de 2018, completaria 130 anos que a princesa Isabel assinou, tinha assinado a Lei Áurea. Certo. Aí eu conversei com a diretora Cibele, e aí ela deu todo o apoio. E eu falei assim, vou desenvolver esse projeto, onde na culminância do projeto, os alunos iriam recitar seus poemas, suas poesias. Aí eu conversando com a minha ex-professora Eliana, inclusive agradeço muito ela, porque ela foi a pessoa que me incentivou, né? Eu mostrei para ela, ela falou assim, e por que você não faz um livro? Eu falei assim, Eliana, escrever um livro é muito difícil. Ela falou, não, você vai conseguir, você vai fazer o seu livro e os alunos vão fazer os poemas deles e vão recitar. E eu peguei essa ideia, fiquei pensando, fui para casa pensando. Eu falei assim, eu vou tentar fazer. Então assim, na época eu estava passando por problema de saúde, como eu já relatei anteriormente. Eu tive muita dificuldade para fazer, porque eu queria fazer ele todo em rima, né? Você ia fazer um livro em termos de poemas. Isso, de poemas. Contar a história da raça negra do início ao fim com poemas. Certo. E aí deu certo, graças a Deus, eu consegui fazer, só que ele foi editado numa gráfica, no Antiflatônico. E quando foi no dia 11 de maio de 2018, porque foi uma sexta-feira, dia 13 seria um domingo, né? E eu queria fazer esse lançamento na escola. Então deu certo, inclusive convidei alguns professores, ex-professores meus, para poder comparecer no dia, os quais foram homenageados. E aí a ideia foi perfeita. Consegui escrever esse. Aí surgiu o desejo de escrever mais livros. Certo. Então eu peguei e fui tentando escrever. Esse aqui então foi o primeiro. Esse aí foi o primeiro. E depois desse já tiveram outros. Já fiz outros, porém esse aí foi o único que eu levei na gráfica, né? O que está produzido, editado é esse. Isso. Agora os Os outros você está em eles rascunho, estão né? todos digitados, entendeu? Aí tô esperando aí para ver se a gente tem a oportunidade, que meu sonho é de fazer um lançamento numa editora. A Decidez vai falar um pouco sobre a questão da lei Paulo Delgado, Paulo Gustavo. dessa possibilidade de criar, de aderir ou de você ter acesso ao incentivo para a produção, que não é barato, né? Temática ou você muda Mudo. Muda. Tem esse aí de Histórias da Raça Negra, escrevi um sobre trajetórias da educação brasileira, né? Certo. A arte trina que desenvolveu, né, a nação. E tem outro também sobre cultura brasileira. Né? Certo. Porque o nosso país é um país muito rico em cultura. A diversidade cultural do Brasil é uma riqueza muito ampla, né? Uhum. Então, aí, esse também é feito em poemas. Porém, esse Histórias da Raça Negra é de rimas alternadas. Já o outro que eu escrevi é de rimas entrelaçadas. Agora, o Trajetórias da Educação Brasileira, esse não. Esse aí não tem rima, não. Esse é texto Isso, narrativo. narrativo. Bacana. Você é a leitora dele, o que você achou dos livros dele? Eu sou Eu tô fã vendo número aqui. 1 dele, inclusive tudo que ele faz questão de autografar, fazer uma dedicatória bonita e me dar. E, por exemplo, esse livro mesmo, a História da Raça Negra, quando eu fui ao Nordeste, ele me ajudou assim demais da conta, que eu falei assim, poxa vida, olha aqui, Tony tinha que estar aqui comigo. Quando eu fazia as visitações lá no Nordeste, que traz muita coisa de lá, inclusive os versos, que o nordestino tem muito a ver, até a fala assim, por que Tony não está aqui comigo, entendeu? Uhum. Que é o livro dele. Aí tem muito... Eu uso muito o material de Antônio, inclusive.
Tá, aqui fala a história da raça negra. Vou ler só um estrofe aqui, né? Na contracapa. Estudar a história da raça negra é conhecer uma face dos nossos antepassados. Como os negros viviam na África em uma maneira que eram capturados, tirados de suas terras naquele continente e sob tortura nos navios eram embarcados. Em terras deste imenso Brasil, os negros viveram revoltados. E assim segue, né? É uma narrativa. Vamos ler mais um. Este livro traz ao leitor um amplo panorama do Brasil, antes e depois da escravidão, destacando as trajetórias dos negros e a mestiçagem da nossa nação, levando-nos à descoberta do que existe de africano, também as causas e consequências da migração, as conquistas e as vitórias de afro-brasileiros que se destacam na arte, na música e na televisão. E aí segue, vai contando a história com rima, é uma riqueza, né? Não é fácil, porque além de você fazer um levantamento histórico, de produzir o conhecimento, depois você tem que organizar e procurar rimar, né? Tem que encaixar no gênero. Encaixar no gênero e estilo de leitura, né? Parabéns, realmente. Eu estou vendo que é todo ilustrado, né? Todos com fotografias, muito, muito bacana. Não é do meu conhecimento que tem esse tipo de literatura produzido com tamanha riqueza de detalhes, viu, Antônio? É a primeira vez, né, tio, que a gente está divulgando. Primeiro momento, por isso que eu falo que hoje é o nosso pontapé inicial de oportunidade do nosso trabalho, que a gente falar do nosso trabalho. É a primeira vez. E esse resgate histórico, inclusive esse assunto teve muito em voga, né? A gente agradece aqui a audiência da Maria Selma Ferreira, está nos ouvindo, dando os parabéns pelo programa. Também a Nádia Lopes, obrigado pela audiência. E assim nós vamos citando os nossos internautas, que também estão nos acompanhando, e o pessoal que está nos ouvindo pelo radinho, pelo rádio do carro, pelo rádios net, nosso agradecimento. Destacando, né, Antônio Carlos, porque esse assunto vem muito em voga, né? Muitos falam que é mimimi, a questão do racismo, que é jogar a classe negra contra os ricos brancos, enfim, existiu muito, e especialmente, né, essa última década, nesses últimos 5 anos, né, que esteve muito em voga esse tipo de assunto, e evidentemente que aprofundar e compreender a dimensão da escravidão, das senzalas, do que houve, e muito recente, que a gente falar de contexto histórico, 100 e poucos anos é ontem, né? Uma história milenar, a história do homem, né, nesse planeta, e os 500 anos do Brasil, com quase 400 anos de escravidão, 300 e tantos anos, de uma história, né, agressiva contra os negros, violenta, sectária, e que deixou profundas sequelas até hoje, né? E difícil de ser reparada. Sim, é verdade, né? Eu sempre costumo dizer que as pessoas que são racistas é porque elas não têm conhecimento da história real. O que é o homem? O que é o homem, exatamente. Porque no início, o ser humano surgiu no continente africano, mais precisamente onde hoje é a Etiópia, né? Então, a humanidade era negra. Por que depois teve essa diversificação de pessoas? Após o surgimento do homem no continente africano, então ele foi povoando aquele continente. Pelo fato do continente africano ser um continente muito extenso, então isso demorou milhões de anos. Então depois disso, quando o continente africano ficou bastante povoado, essas pessoas foram para o continente europeu e para o continente asiático. Então, na medida que eles iam se adaptando com o clima, eles iam cada vez mais para o norte. Certo. Então, houve também muitas mortes, porque aquelas pessoas, filhos de negros que nasciam, alguns deles tinham raquitismo. Raquitismo é quando o esqueleto humano não desenvolve. Mas, apesar disso, alguns sobreviviam. E cada vez que essas pessoas iam sobrevivendo, eles iam ficando com pele mais clara. E eles iam cada vez mais para o norte. Então, com o passar de aproximadamente 40 mil anos, muito bem, aí passou a existir pessoas de pele clara.
porque na região norte eles usavam peles de animais lá no início dos tempos para cobrir o corpo. Então isso assim, é tão lógico uma coisa dessa, que a gente anda com as nossas roupas, a região onde fica sempre coberta, ela fica mais clara. A proteção dos raios solares, Dos raios solares, evidentemente que essa proteção, e tem muito a ver, então assim, o homem igual alguns livros já li, o homem de Neandertal, antropologia é uma coisa muito profunda, né? Se a gente vê, não faz sentido um ser humano, porque a pele é clara, ou condenar, ou agredir, ou ofender, porque a pele é negra, ou é indígena, ou de qualquer natureza de discriminação, é uma brutalidade, uma violência. A gente vê isso hoje, né? Principalmente na Europa, está voltando isso, nos campos de futebol. Inclusive, vou mandar um abraço aqui para ela, né? Nos acompanhando na Alemanha, Luciano Soares, aquele abraço, né? Provavelmente ela, que também é uma profunda leitora, né? Gosta de engolir livros, está aí curtindo o nosso programa e falar disso, né? De negritude, de resgate, de dignidade, de respeito. E nós somos o ser humano, né? Evidentemente que essa diversidade, como você fala, e a origem da vida, segundo a antropologia, é a África. Isso. E de lá, a raiz ou a matriz genética nossa, ela é uma só, né? Ela é uma só. E aí vem a pele negra, a pele parda, a pele branca, a pele, sei lá, o que for, mas é o ser humano, né? Sim, tem um outro trechinho que você fala, que eu vou só fazer, depois você volta aí. Os escravos, embora vivessem tristes, eram guerreiros e trabalhadores. Labutavam o dia inteiro nas lavouras, tinham pouco contato com os seus senhores, trabalhavam para os senhores de engenho, também para os grandes cafeicultores. À noite eram trancados nas senzalas, tinham que cumprirem as ordens de seus feitores. Presos em quartos sem janelas, os coitados dos escravos cansados, nas senzalas de terra batida, os escravos eram amarrados. Se eles tentassem fugir, pelos feitores eram castigados, sem dó e sem piedade. Os negros eram condenados. Essa história é fato, é real, existiu. Pessoas presas pelos pés para dormir, com medo de fugir. Para fugir, Então, como nega isso hoje? Né? Isso. Então, depois que teve toda essa transformação, né, de cor de pele, então o planeta foi cada vez mais sendo habitado. Com o passar de milhões de anos depois, aí os povos do Velho Mundo, mais precisamente da Europa, então começaram a colonizar a África. E o continente africano, por sua vez, era um continente onde tinha as tribos. E cada tribo tinha um chefe, que recebia o nome de chefe tribal. Os chefes tribais. Isso. Então ele comandava aquela comunidade. Mas existia a captura de outros negros de outras tribos, e geralmente se capturava um negro de outra tribo, ao chegar naquela tribo que ele foi capturado, ele se tornava escravo. Então esse tipo de pessoas que eram comercializados com os comerciantes portugueses, os quais tinham o desejo de trazer eles para outros continentes, levar para outros continentes, mas principalmente o Brasil, que foi o país que mais recebeu negros da África. Então, aí, quando você lê esse trecho aí, né, que você leu, então o que eu fiquei pensando? Imagina o que não passava na cabeça dessas pessoas. Uma vez que não trazia a família inteira. Às vezes capturava trazia o filho, ficava lá o pai, ficava a mãe. Dividia as famílias. Dividia as famílias. E eles tinham certeza absoluta que eles estavam indo para outro mundo e que eles nunca mais teriam a oportunidade de encontrar com seus familiares. Quanto sofrimento existencial que houve, muito sofrimento. E além do mais, chegar os navios negreiros iam nos porões do navio, traziam as doenças, né, porque eram confinados e não tinha nenhuma proteção epidemiológica, né, sanitária naqueles navios e acabavam adoecendo e muitos morriam. Né? Muitos morriam, e quando eram mortos, jogavam no mar e o corpo ficava lá boiando. Então, poucos que chegavam. E, além do mais, ao chegar no Brasil, eles eram avaliados, né, nos mercados de escravos. Então, colocava num pedaço de pau na boca da pessoa e avaliava pelos dentes. Conforme os dentes, aí
é que era o preço daquele escravo. Então eles eram dispersados na colônia brasileira, para toda parte, para poder trabalhar exageradamente, principalmente nos grandes canaviais que eles faziam. Uma vez que naquela época, na economia brasileira, o forte da economia brasileira era a produção do açúcar. Então, além de virem da África, nessa situação, chegar no Brasil, trabalhar exageradamente durante o dia e ainda dormir amarrados durante a noite. Nas senzalas. Porque senão eles fugiam, né? Quando eles saíram em fuga, eles eram caçados por cachorro e tropas o capitão do mar ser ia recapturados, atrás, né? Muitos passavam por pau de arara, tortura e tal, como exemplo, e voltavam para a senzala. E nós no canal fizemos todo esse caminho aqui em Minas Gerais. Os Os em Diamantinas, passou nós por... fizemos todo Eu o passei lá trajeto também, da... Nós fizemos todos os caminhos da Estrada Real no canal, lendo, nós fomos atrás das minas, nós fomos atrás das senzalas, nós fomos atrás dos sítios arqueológicos, sabe? Foi assim uma viagem na época do Brasil colonial. E nós iniciamos aqui por Diamantina, que é o caminho dos diamantes. Nós fizemos todo o caminho dos diamantes até Ouro Preto, visitando sítios arqueológicos e onde é que os ouros que eram extraídos aqui de Minas, para onde é que eles passavam e qual o objetivo de ter criado aquela estrada e por qual razão que era a estrada real. Por qual razão? Porque estava existindo uns desvios para lá e para cá, a coroa portuguesa falou, não, vamos criar um caminho oficial para não ter desvios, né? Quando nós terminamos, finalidade de arrecadar também, né? Arrecadar pagar os impostos, porque senão justamente. o ouro passava e eram transviados, passava por outros caminhos e eles não... Aí nós fizemos todo o caminho dos diamantes, né, que chama, que é dentro de Minas Gerais. Depois, quando a gente terminou o caminho dos diamantes, nós fizemos o caminho Sabarabuçu, que é em Minas também. Certo. Aí, por que o caminho Sabarabuçu? Porque justamente na visão, no pico da Piedade, que tem o Morro da Piedade, eles avistaram um clarão e falaram, não, lá tem ouro. Tem ouro e é para lá que nós vamos, e nós também fomos, né, Lúcia? Aí, quando eles chegaram lá, não tinha ouro, mas tinha outros minérios. Criou-se outro caminho, que é caminho Sabarabuçu. Do caminho, é uma bifurcação, né, Timo? Aqui. Quando chega em Ouro Preto, tem outro caminho, que é chamado Caminho Velho, onde é que vai lá para Paraty. Tem o Caminho Novo, onde é que vai para o Rio de Janeiro. Chegou ali em Ouro Preto, que fez toda aquela concentração da rota vinda com os ouros, né, dessa região nossa aqui. Ali passava, uns iam para o Caminho Velho, outros iam para o Caminho Novo, para os portos, para de lá ir para Portugal, né? Aí, depois ele entra nos escritos dele, aí ele vai entrando, igual, por exemplo, a razão da Inconfidência, e às vezes fala um pouco daquela revolta, por qual razão. Os exilados também do Brasil, que foi para a África em razão de ter desobedecido a coroa. Aí tem todo esse movimento que a gente vê a relação até nos dias que tinha 300 e poucos anos, 100 e poucos anos, aqui perto de nós. A relação de nós aqui, de Minas para a África. Foram muitos mineiros exilados. Aí a gente vai entrando na arqueologia, vamos dizer, moderna de Minas Gerais. Aí a gente também fez todo esse trabalho. Para os nossos internautas, nos acompanhando, Joel Araújo, aquele abraço, obrigado pela audiência. Também o Matheus Rodrigues, aquele abraço, os nossos agradecimentos. Acompanhe aí, deixe o seu comentário, dando parabéns aí pelo conteúdo do nosso programa, nosso podcast, que sempre vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, conteúdos riquíssimos como esse. Sim, é igual, por exemplo, da senzala que ele fala no livro dele. E nós fomos lá, sentimos a energia da senzala. Aquela mina, quando nós entramos na mina Gege, que tem todo um significado para Minas Gerais. Então, assim, são Diamantina, quando eu já tive, né, nós tivemos uma reunião lá e a gente aproveitou para fazer um pouco de turismo, né, uma reunião da saúde,
Lá a gente tem uma comissão, né, da urgência e emergência, às vezes quando a gente reúne lá. E o centro histórico, assim, é uma volta ao passado mesmo, né? Tudo preservado, tem aquelas casas, o passadiço, as residências preservadas, a arquitetura, né? Assim, o mercado, aquela coisa assim que é remota a 100 anos atrás, 150 anos atrás, no mínimo, e é realmente muito preservado. E eles fazem questão de relatar as histórias, né? E a gente vai nos museus, tal, a gente vê muito disso que a gente está relatando aqui, né? E quando a gente mergulha na arqueologia, como eu sempre gosto, eu dou valor desde aquele caquinho para mim, dentro de uma condição arqueológica, tem um significado, assim, a gente já começa a identificar. Aí você já não contenta mais de uma arqueologia de 100, 150 anos. Você já quer ir lá para de 4.500 anos. O homem de Neandertal, você vai lá na pré-história, você vai lá, ele falou das tribos, né, das origens. Justamente. Quando a gente fala, hoje está muito em voga, né, Tony, por exemplo, a gente fala de escravidão. Aí vem um que não aprofundou, que não leu nada e fala assim, mas os negros escravizavam os próprios negros. Mas é 2, 3, nós estamos falando de 5.000, de 40.000 anos atrás. O homem não tinha dimensão do conhecimento, das relações humanitárias, de toda a evolução. Nem o Deus tinha sido revelado ainda. Dos deuses, e os né? deuses, né? Assim, então era uma vida deuses. brutal, eram guerreiros, eram homens que tudo era no dente e na unha, porque eles estavam descobrindo fogo ainda, não tinha roda, não tinha não sei o quê. Então eles viviam como selvagens nas tribos, né? E aquelas lutas de domínio era luta por sobrevivência, né? Diferente de hoje, com toda a revelação, com todo o conhecimento, com toda a luz jogada sobre a humanidade, alguém pensar que por ter pele negra você tem que ser escravo, ou tem que ser perseguido, subjugado, agredido, ofendido na sua dignidade. Então isso é que nós temos que compreender. E nada como você, né? Vocês dois estão um casamento perfeito, né? Da cultura, da arqueologia com a história, né? Essa analogia, esse paralelo aí, né? Tem muita conexão e vai produzir muita coisa bacana, tenho certeza. Quando a gente fala assim, civilização moderna, e nós fomos buscar, que eu estive na península do Yucatán, que aí já eu visitei o sítio arqueológico lá, Tulum, Chichén Itzá, que a gente via que o homem, igual você falou daquela época, ele usava as pirâmides lá como um elo de entendimento para os deuses. Aí eu pensei, gente, nós estamos falando de civilização moderna, já tem esse tantão de expressão de deuses, e se a gente for para a expressão, a civilização antiga? Aí eu tive a curiosidade de querer ir para Gizé, na península de Gizé, para poder fazer a visitação no sítio arqueológico que ainda se encontra de pé, que é nas pirâmides do Egito. Aí fui em Quéops, Quefrem, Miquerinos, lá não tem só essas 3 pirâmides, sabe? Cada faraó lá tinha seu sarcófago com pirâmides, de acordo com o poder aquisitivo era o tamanho da pirâmide. Eu fiquei encantada com aquilo tudo e passei a observar a questão da ligação deles com as divindades que eles tinham crença naquela época. É uma coisa assim, ó, a gente que é cristão e que entende, eu entendo o meu contexto e eu quero entender como é que era o contexto deles. Aí eu tive a oportunidade de fazer visitação no sarcófago e aí a gente viu o que eles colocavam no sarcófago, que eles eram mumificados, tudo para eles viver na outra vida. Então, tudo que o faraó precisava, que ele achava que ele ia precisar na outra vida, era o que ia no sarcófago dele. Por isso que tinha aquelas pirâmides enormes, porque ele ia precisar de muita coisa. Então, aí você vai em uma cultura, é desse jeito, quando você chega na outra cultura, é de outra maneira. E essa civilização antiga, ela é tão rica de informação pra gente, que não tem como a gente ir lá só e somente uma vez e falar assim, não, eu consegui ver tudo. E eu sou tão fascinada por arqueologia que o mês retrasado, eles descobriram mais um sarcófago lá intacto. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir lá logo, eu preciso ver.
eu preciso sentir a energia desse sarcófago e as razões. Só que aí o amadorismo é tão grande que eu fui em Luxor, eu visitei onde é que Hatshepsut foi mumificada, coisa fantástica. Mas eu não, quando fiz o vídeo, não sei o que aconteceu, se foi a emoção ou o que for, ficou. Não gravou? Eu não sei o que aconteceu. E no Cairo, eu fui no Cairo, eu consegui visitar lá Tutankhamon. Cairo no Egito. Tutankhamon, que é na capital, né? Tutankhamon. Visitar mesmo, sabe? Eu tive a oportunidade de ver tudo, até aquela robustosa que ele fez de ouro e tudo. E não consegui, assim, apesar de que lá dentro não podia filmar, mas os derredores eu filmei, mas liguei para a Lúcia e falei, Lúcia, eu perdi tudo, porque a Lúcia não foi. Porque, na verdade, quem é que filma, quem é que faz toda a coisa é Lúcio, ele faz filme e depois Gabriel me ajuda a fazer os arranjos. Como ele não estava, eu fiquei mais olhando a parte escrita, a parte histórica, arqueológica e acabei ficando, né, sem registrar. Vamos registrar aqui, falando de registrar aí Marcelo Guedes, né? Marcelo Sampaio, dando parabéns aí, principalmente ao escritor Antônio Carlos Adez aí pelo conteúdo, pelo programa, né? Está lá agarradinho com a gente, a nossa diretora e secretária de Educação também, Solange Cambuí, enfim, todos os seus internautas, nossos internautas nos acompanhando aí através das redes sociais. Conecte aquele seu amigo, ainda temos muito assunto aqui. Fala com ele que entra no nosso Face da Rádio Liberdade e acompanha o nosso podcast. Hoje recebendo o brilhantismo aí da trajetória, caminhada de Deise Pereira e o seu canal no YouTube, e o Antônio Marcos, que vem aí fazendo a diferença em nosso município. Eu gosto muito de pessoas ousadas e que acreditam no próprio potencial. Eu ainda tenho vontade de escrever um livro. Já rabisquei algumas vezes para começar. E às vezes a gente não dá sequência, a gente fica aí sempre esperando amanhã e talvez seja a inspiração hoje para eu também começar a fazer o meu, né? Mas eu vou ter uma outra linha, enfim. Mas diz o ditado que todo homem, para morrer e deixar o legado na história, tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos, né? Eu já tive 4, já plantei muitas árvores, só falta escrever o livro, né? E é esse o legado que a gente deixa e que a gente está vendo um pouco disso, né? Quando você fala do contexto histórico, você fala da arqueologia. Os homens de Neandertal, os homens primitivos queriam deixar um legado, né? Hoje nós temos a grata alegria, satisfação, a dimensão do homem da revelação, da luz, né? A verdade, como o próprio Cristo diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Aquele povo do antes de Cristo tinha todas as razões para fazer as múmias, achar que ia precisar daquele corpo depois, fazer as alianças, né? Fazer as pirâmides, colocar os pertences pessoais, porque achava que ia precisar daquilo depois. Hoje nós temos, né, toda a compreensão que nós somos passageiros nesse mundo e vamos para outra dimensão, ter uma outra vida, né, incorpórea, etérea, eterna, né? Nós que acreditamos na ressurreição e na vida após a morte. Né? Eu acho triste quem não acredita, né? Quem é ateu não acredita numa outra dimensão, que a matéria por si só vai se esvair, vai acabar tudo aqui mesmo. Eu acho que se não tivesse inventado isso, alguém teria que inventar. Ainda bem que inventaram para a gente, né, ter fé. Né, Antônio Marcos? Com certeza. Então, aí, e dando continuidade aqui, sobre a história da raça negra, eu sempre fui fã, né? E o que me levou também, que eu esqueci de relatar antes, a escrever, é porque de tanto ver as pessoas sendo discriminadas. Eu já sofri discriminação muitas vezes em razão da cor, né, por causa de ser, de todas as formas. E isso contribuiu demais para me mergulhar na depressão profunda anos atrás. A questão também que você sempre falou, morar na zona rural, também, vir para o universo urbano. Isso, tudo isso. Então, diante disso, igual eu estava falando anteriormente, que os negros eram tão discriminados, hoje, graças a Deus, muita coisa mudou, muito mesmo, mas ainda precisa ter muita coisa para ser mudada. Né? Então, os negros que vinham da África, tanto sofrimento, e aí chegando aqui em território brasileiro, aqueles que conseguiam fugir, focavam para os matar fora, e aí formavam-se os quilombos,
Quantos quilombos formaram no Brasil? Milhares de quilômetros. Até hoje nós temos, Mas né, nós temos. esses quilombos, inclusive foi desrespeitado recentemente, né? Sim. Chamaram os quilombolas, os quilombos de Isso. peso em arroba e, enfim, É. né, uma ofensa a essa gente que fez parte da história do Brasil e são cofundadores do Brasil, né? Isso. E o Brasil tem o maior quilombo, que foi o quilombo de Palmares, né? Que teve aí o último líder, o Zumbi. Palmares era um quilombo gigantesco, chegou a ter aproximadamente 20 mil pessoas, né? Olha que a população de Potência é 16 mil e pouco. Agora nem isso Cara, não hoje é tem. nem isso mais, hoje é 13 e pouco. Ele escreve e eu faço a visitação, eu faço a visitação em loco. Quando eu cheguei lá para visitar aquelas terras lá, que foi assim um cenário do quilombo dos Palmares, eu não conseguia, meu cabelo ia arrepiando, ia subindo. Você acredita? Já viu o filme, né? Aí eu falei assim, não, gente, uma história. é incrível a energia que eu estou sentindo aqui quando eu cheguei lá em Alagoas. Lúcio até foi comigo, sabe, a gente fazer a visitação do palco lá. Vou mandar um abraço aqui, um alô pro nosso amigo Adalberto, né? E todo o pessoal da Sofia Collen, né? Que está nos ouvindo, nos assistindo através do Facebook e né, do nosso sinal no Rádiosnet, da Rádio Liberdade, dando os parabéns, inclusive, por abordar esse tema, né? Sofia Collen, que de certa forma ainda sofre uma certa discriminação, né? Pelas razões. Não é só a cor preta, né? Pele preta, negra, que sofre discriminação. Às vezes, quando a gente vem da roça, eu também tive isso, né? Menino da roça, quando vem, na época a gente estudava até a 3ª série na roça e a 4ª série não tinha, a gente vinha pra rua. Quando a gente chegava, eu lembro que a professora, quando me recebeu na 4ª série, teve que me colocar na primeira cadeira na frente dela para não ser comida de cascudo dos outros, porque ela dava cascudo, puxava o cabelo, puxava a orelha, tirava o calção, porque era o bichinho da roça. Então existia isso. Hoje até que minimizou muito, né? Nós vamos cada vez mergulhando numa civilização e tal, às vezes dá uns retrocessos e tal, por algumas nuances, né? Que é do contexto humanitário, sociológico, né? Mas já evoluiu muito, mas ainda tem, não é só a pele, às vezes é porque é de determinado bairro, é isso, tem um rótulo, né? É da Sofia Collen, é isso, nada. Né? Você trouxe no assunto tudo é gente. que você entrou no assunto que, no caso, será a nossa construção do documentário que a gente vai fazer sobre Poté, essa questão de pertencimento, de identidade. De entender a raiz local, de bairro mesmo, de comunidade. Inclusive, nós já tabulamos os bairros, as comunidades, as raízes. A história da Sofia Collen é linda, né? Sofia a história, Collen, como é que começou. A história, inclusive, do quarta-feira, da comunidade quarta-feira, que é depois do Sofia Collen, do bairro Sofia Collen. Então, o documentário que a gente pretende desenvolver com incentivo da Lei Paulo Gustavo é nessa linha aí. Isso. Então, assim, Sofia Collen, tem a história do Jegue. Não gosto de falar do Jegue e tal, mas assim, é uma história que dá para escrever um livro, né? O Jeguinho que buscava água cá embaixo, que fazia as primeiras casinhas lá em cima e tal. E hoje está tudo urbanizando, recebendo calçamento, tem luz, tem água. Se você buscar ressuscitar um morador ali que viveu ali há 30 anos atrás, 20 anos atrás, ele chegar ali, ele vê um cenário que para ele é incrível, porque transformou, né? A Vila Paula, né? Os Paulos, a história. Então isso é bacana, né? Floresta, Nova Floresta, Ramos, né? Hoje eu moro lá nos Ramos, Vila Ramos. Inclusive, Lúcio até brincou comigo esses dias, eu falei, Lúcio, eu quero explorar muito, nós vamos explorar muito a história viva de Poté. Pegar os moradores. E pode contar com a Rádio Liberdade quer fazer isso, é cultura. Pegar os moradores mais antigos, ele vai dar o depoimento dele, ele vai mostrar pra gente o caminho que o Jeguinho fazia para poder buscar água, para construir a casa. Como é que fala na reconstituição? Fazer um cenário mesmo. Então a gente vai pegar a história viva e trazer ela para ser protagonista, sabe? Desse documentário nosso, mas especificamente assim em Poté. A gente quer nos orgulha muito, viu, parabéns. Esse resgate de identidade, esse senso de protagonismo e de pertencimento, porque às vezes a gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa raiz, às vezes massifica ela justamente. É justamente quando você pertence, quando você entende, você se encoraja, você tem propriedade. E nós poteenses merecemos isso.
Com certeza. Então é Mandar essa proposta que a gente ia falar mais pra frente. Pois é, e a Rádio Liberdade está aí para Beleza, isso, então. para a gente aprofundar nisso, dar apoio a isso, participar de alguma forma na construção disso, né? Nosso prefeito Ney Sampaio também está nos ouvindo. Ele tem sempre esse viés, né, cultural, esportivo, lúdico, musical, apoiador, incentivador. Também. Então, através da Cidade de Cultura, tenho certeza, além que você vai falar um pouquinho, Paulo Gustavo, aí. Hoje nós vamos estender o programa um pouquinho, que está muito bom, né? 10 horas já acabou o nosso tempo, mas nós vamos estender um pouquinho. Então, assim, essa questão desses aspectos culturais, tem dinheiro, porque tudo demanda dinheiro para fazer a coisa acontecer, né? Nós vamos mandar um alô aqui para Célio Ramalho também, se já esteve conosco aqui, aquele muito obrigado. Mais uma vez, Adalberto Viana, dando os parabéns, né, pelo nosso programa, nosso amigo e irmão Edinaldo Ramos, Silvana Amorim, na Lourenço também está sobre tudo o que nós estamos falando aqui. Antônio Carlos, gostaria que você falasse mais um pouco, Antônio Marcos. Eu falei Carlos, não, vou corrigir, Antônio Marcos Martins, nosso escritor, poeta, né? Ela é poeta, porque fazer escritura, fazer escrita, resgatando... Conscientize que nós somos um só. Eu sei muito bem porque é isso, porque eu já casei 2 vezes, né, com 2 negras. E quem casa com negras sabe o que é discriminação contra o negro. Porque às vezes você está com ela sentada, eu já tive casos assim da pessoa passar, olhar assim de cima e embaixo, estatalar o olho e faltar, perguntar, olha, como assim? Né? E a raça não então, assim, é uma brutalidade, é uma coisa grotesca do ser humano, né? Em relação ao racismo, à discriminação de qualquer espécie, né? Seja ela religiosa, seja de cunho sexual, qualquer, né? De nacionalidade, contra o Nordeste é isso ou aquilo, tal. A gente está falando aqui da riqueza cultural, tal. Quanto produto tem o Nordeste brasileiro, né? A região Nordeste, culturalmente falando, é a mais rica do país, sim, né? Culturalmente. Né? E a cultura é um valor, né? Um patrimônio socioeconômico, político, em todas as suas dimensões sociais. Né? Exatamente. Tem um outro livro também que eu escrevi sobre a educação brasileira, né? Eu resolvi escrever isso aí, só que isso aí não é com rimas, não. Né? Porque a educação brasileira ela é dividida em várias etapas. Né? Eu sou fã da educação, sou professor, agradeço a Deus pela profissão que tenho. Né? Desde quando eu estava na 2ª série, que o meu sonho era ser professor. Você tinha vocação para ser professor? Desde aquela época. Né? Eu, na época, eu estudava de 1ª a 4ª série. Sua formação? História. Eu gostava muito de ciências sociais, que era geografia e história juntas. Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei fã por matemática. Era o meu sonho fazer matemática. Mas por causa de condição financeira, né? Na época só existia Fendorge e Teoflotone, aí não tive a oportunidade. Mas toda a vida eu gostei de história. Aí depois, em 2004, eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade. E hoje você leciona história na Marafonso. Na Marafonso. E na João Ferreira de vez em quando. Agora eu estou no João Ferreira também. Substituindo. Exatamente. Mas o seu jargão maior é no Marafonso. Não, Marafonso, isso. Então eu escrevi sobre a educação brasileira. Né? Nós temos aí, a princípio, a educação indígena, né? E depois veio a educação jesuítica, onde a própria igreja, né, ela dava esse suporte, incentivava e trazia os jesuítas para poder tentar catequizar os índios. Uma coisa errada, porque querendo mudar a cultura, né, a cultura indígena. Hoje nós temos essa compreensão que era errado, mas naquele tempo, o texto dentro do contexto, naquele tempo, né, era a dimensão, a compreensão que eles tinham, que aquilo seria um bem para os índios. Exatamente. Enfim, mas... Então, aí, temos aí essa educação indígena, a educação jesuítica. Então, com o passar do tempo, foi se ampliando mais. E quem tinha vez eram os filhos de senhores de engenho, os quais mandavam seus filhos para estudar em Coimbra, né, uma universidade muito famosa em Portugal, desde 1290 que ela existe, né? Então mandava para lá. Mas a grande massa da população brasileira fica aqui. Tinha lei que proibia o negro de estudar. Isso. Era legislação que eram proibidos. Tinha lei que proibia a mulher de estudar. Né? As pessoas têm que saber disso. É mimimi, isso
Meu Deus do É. céu. Vai estudar, vai ler sobre a história, né? Vai ver, pega a lei. Lá existia proibição legal. Era crime se o cara, né? também não tinha. Algum mais aberto pegasse os seus escravos há 200, 300 anos e falasse, não, você vai estudar, você vai para a escola. Ele estava cometendo um crime contra a ordem social. E também, isso é o que eles não queriam de forma alguma, né? É. Mas mesmo assim, esses senhores de engenho levavam os seus filhos para estudar na Europa, mas a partir do século XVIII, né? O que ajudou muito a estruturar a educação brasileira foi a vinda da corte. Eu sempre falo com meus alunos que se a corte tivesse vindo para o Brasil bem tempos atrás, hoje nosso país com certeza estaria melhor. Porque só lembrou de construir alguma coisa no nosso país a partir da vinda da corte, mas já foi em 1808. Né? Então, quando o Brasil torna-se independente, em 1822, aí logo em seguida vem a... Porque já trouxe uma visão europeia, já começou a criar, como ela tocou no tema ali, do pertencimento, é um tema que eu gosto muito, né? Eu pertenço a essa igreja, mas como é que você pertence? Eu pertenço a essa cidade, mas de que maneira? Né? Você adota, você cuida, você zera, eu pertenço a Poté. Mas como é que é você no seu comportamento? Onde você joga seu lixo? Como é que você se comporta nas ruas, no trânsito, com os seus co-irmãos, com os seus concidadãos, né? Com as instituições públicas? Como é que é essa relação, né? Sim. Então essa questão da nacionalidade, da brasilidade, então ela né? Você está tocando um ponto que você pode aprofundar nisso aí. Aí, Netinho, ele me enche de história quando ele falou lá do grito da independência, vai eu lá no sítio arqueológico da Casa do Grito. Aí depois... Toca o caminho, você tem o caminho. Vai então, eu atrás Desde a princesa Isabel deu a canetada, peraí, deixa eu ir lá no espaço imperial, eu vou ver onde é que essa mulher deu a canetada. Então, tudo que ele fala de história, eu faço a verificação, eu faço, Antônio, pelo amor Otávio, de meu Deus. menino, gosta muito também, ele lê muito, ele foi, na época do Distrito Federal, eles foram no Rio de Janeiro, foi nessa... No Paço Imperial, foi eu lá no Paço Imperial olhar, foi eu na Casa do Um abraço para ele, Grito. Otávio, lá de Viçosa, estudando, também nos acompanhando. Um abraço também para Edinaldo Ramos mais uma vez. E Vanice Gonçalves, eu tenho que cortar você para não dar uns abraços, porque senão depois puxa minha orelha. Está nos acompanhando, né? Nossa razão de ser, o nosso ouvinte, o nosso internauta, sim. Aí nas margens do rio Ipiranga, aí para poder fazer a história de Antônio, criar materialidade. Aí eu saio, me conta a história e eu vou fazer as mas depois vai ter um livro de vocês dois, né? Vai ter o livro de vocês dois. Um caminho, o mapa não é o território. Um vai fazer o mapa e o outro vai mostrar o território. Agora ele chegou lá em casa, tinha um mapa de Israel, de que tamanho em cima da mesa, Antônio? Gigantesco mapa de Israel. Desde o Golfo de Acabo, eu tô lá contando, Antônio, olha aqui o Golfo de Acabo, olha lá o Mar Vermelho, vou dar o Mar da Galileia. Desse tamanho. Mas voltando à questão da educação, né, Antônio, a riqueza do nosso Brasil, as nuances, as peripécias da educação, as ideologias, tudo que fundamenta a educação brasileira, hoje está em outro patamar. Hoje é a educação da inclusão, porque eu ainda peguei isso desde quando a gente fazia a quarta série, na minha época tinha uma, chamava seletiva. Tinha, por exemplo, 5 turmas de quarta série, no Cláudio Manera e no Guimarães Rosa, no Guimarães Rosa que chamava. Cláudio Manera era sempre naquele lugar, o Guimarães Rosa era aqui, no pé de Sebastião Pena, de frente à prefeitura ali. E tinha 2 vagas, 2 turmas no João Ferreira, chamava Escola Estadual de Poté. Então, 3 turmas eram aleijadas de entrar lá. A gente fazia uma prova, era como um vestibular. Tinha, por exemplo, 200 alunos e só tinha vaga, tinha 250 alunos e só tinha vaga para 100. Era prova de admissão? Era a prova de admissão. E aqueles que não passavam eram excluídos. E o que acontecia com o menino? O pai dele voltava para a roça e a grande maioria não conseguia mais acompanhar, porque ele ficava um ano fora da escola. No outro ano que ele ia fazer a seletiva, ele estava pior do que o ano anterior. O outro ano que ele ia fazer, aí o que acontecia? Ele era excluído do sistema. Hoje não tem mais essa restrição de vaga até o ensino médio. Nós ainda temos a porteira fechando, né? A porta, a expressão feia porteira, a porta fechando e estreitando na universidade, que ainda ela não inclui todos, né? Mas do ensino médio para baixo, nós temos a abertura da inclusão, que foi uma grande riqueza. Aí muita gente fala, mas a escola hoje é ruim, que todo mundo estuda, mas é isso que é bom. Que hoje... Independente de que ele fique lá, de que forma que ele fique lá, mas se ele ficar presente, os 4 anos iniciais, os 4 anos no médio, os 4 anos no ensino médio, do fundamental, 12 anos,
ele vai sair um ser humano diferente se ele ficar fora da escola, né? É igual o Tony está em falar da educação básica e a educação inclusiva Isso. é modalidade da educação básica. Então, gostaria que você falasse um pouco da educação básica, dessa inclusão, desse... Você falando sobre isso, né? Olha que a educação brasileira ela está assim, tão atrasada, porque lá na Constituição de 1824, foi a Constituição outorgada, que foi a primeira que o país realizou, né? Que o Brasil já teve 7. Então, em 1824, já dava o direito, que as pessoas teriam o direito de ter o ensino primário, que era a primeira, segunda, terceira e quarta série. Mas isso demorou anos demais para acontecer. Né? Um grande exemplo, a minha mãe estudou só a segunda série e a professora dela tinha a quarta série. Era um privilégio de poucos na época, isso na década de 60, olha quantos anos depois. Né? Então, assim, dá um passo maior a partir de 1990, quando vários países se reúnem lá na Tailândia, né? Então eles fazem aquele compromisso de investir na educação, mas o Brasil ainda ficou recuado e só começou a investir em 1996. Né? Muito recente. Muito recente. Perdeu-se muito tempo. Muita coisa. Depois, aí tem o incentivo, mas os incentivos, né? Que vem transporte escolar para os alunos, né? Com aquele programa Caminho da Escola, né? Até alguns alunos receberam algumas bicicletas para poder ter condições de acesso à escola. O programa do PENAG, merenda escolar, isso, né? Então, tempo integral. É uma coisa que é de um tempo para cá, né? Qualificação de professores, né? Veredas. Isso, na época da ditadura também, estava esquecendo de falar, teve o Mobral, né? Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, de que durou 15 anos, né? Foi bom. Mas assim, hoje, esse Mobral, ele depois passou a ser, como chama aquele ensino que tinha? Acelerando... Alfabetização, teve alfabetização solidária. Teve acelerando passo, acelerando passo, que algumas pessoas ainda criticavam, né? Que era acelerando passo e tropeçando na cidadania, né? Falta de respeito, isso. Né? Que as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar em tempos atrás, estavam tendo naquele momento. Né? E hoje tem o EJA, né? Educação de jovens e adultos, que ajuda muito o ser humano a se desenvolver. Solange Cambuí, manda um abraço para vocês. Fala, gente, quanta cultura do Antônio Marcos e da Deise. Obrigado, Solange, pela audiência. Solange, nossa secretária. Secretária de vocês aí, está acompanhando aí. Então, a educação é tudo, porque sem educação... É a base do desenvolvimento, a base hoje a geopolítica passa pela educação, faz um pacto mundial pela educação, porque somente ela consegue emancipar o cidadão, transformar. Nós estamos falando aí de luta de classe, sofrimento, de exclusão ainda. Eu tenho um amigo, né, médico que é negro, né? Eu tenho vários... Eu falava assim, ele era um negro numa turma de 100 alunos. Ele era o único negro. Você imagina o que ele passou, o que ele sofreu lá no Rio de Janeiro. Né? Aí tem um outro, agora já mais recente, já teve uma inclusão maior, mas eles tinha uma turma de 70 e eles eram 3 negros. Aí você chega no corte de cana, igual você falou, nos canaviais, né? Nas fazendas, tal, nos engenhos ainda, você vai ver ao inverso. Né? Você vai ver 3, 4 brancos e 80 negros, 100 negros. Aí você fala, mas é mimimi. É meritocracia. Mas se existiu barreiras legais, leis que proibiam essa inclusão, escola que restringiam essa entrada, nós citamos exemplo aqui, isso aqui foi na década de 70. Né? Inclusive na primeira seletiva eu não passei. Aí eu lembro que o prefeito era José Alberto Mota, até falecido, Deus dá um lugar, mas meu pai tinha uma condição e tal. Se naquele tempo as prefeituras quase não tinham dinheiro e tal, se os pais ajudarem e tal, e ajudar a construir mais uma sala na Omar Afonso, a gente tem condição de colocar mais uma turma. Aí como a gente tinha ficado na refescagem, né, aí eu lembro que meu pai ajudou com tijolo, juntou mais uns outros pais e tal. Aí eles fizeram a doação, a prefeitura pôs nos pedreiros e construiu mais uma sala. Aí eu não fiquei um ano sem estudar. Aí pegou mais uma turma e concluiu. Então, em vez de, não lembro na época se era 2 turmas, em vez de ter 2 turmas de 5ª série, entrou 3. Aí que nós dei sequência. Você vê a dificuldade. Mas imagina quantos que ficaram sem. Mas só que ficaram tantos que aí, igual eu estou dizendo, voltava para a roça, ia ajudar o pai na roça, ficava um ano sem estar praticando, sem estar estudando. Quando vinha fazer a seletiva no ano seguinte para tentar, ficava pior. Acabava desistindo e tal. Daí eu explico ainda, né, o índice alto de analfabetismo.
com essa revolução da educação brasileira, né, com a inclusão, com essa educação libertadora, né, de emancipação da cidadania e tal, principalmente depois da Constituição de 88, né, Constituição Cidadã, mesmo o regime militar, os militares, nesse aspecto, eles tiveram uma preocupação de investir em educação. O Mobral, por exemplo, foi no regime militar, né, que tiveram essa visão de que a educação é um instrumento de educação. Ela é tudo, igual você falou antes, né? Quantos não tiveram, da nossa idade, para mais velhos, quantos não tiveram a oportunidade de estudar? Eu mesmo, para mim estudar, foi a maior dificuldade na vida. Quando eu comecei a estudar, eu já tinha quase 9 anos, né? Comecei em fevereiro e em junho eu completaria 9 anos. Então, assim, foi muito difícil, porque a escola era distante da minha casa. Depois, quando eu terminei a 4ª série, eu fiquei 2 anos fora da escola, porque o meu pai não tinha condições de comprar uma bicicleta, né? Aí depois ele se esforçou muito, eu agradeço muito meu pai, né, nessa questão. Meu pai e minha mãe se esforçaram demais para me poder estudar. Depois terminei o ensino médio, eu fiquei 4 anos parado, né, sem ter oportunidade. Fazer universidade. Então, assim, foi muito atraso. Então, se eu tivesse tido a oportunidade, hoje eu até falo com meus alunos, na minha época, se eu tivesse a oportunidade igual vocês têm, nossa, eu era uma pessoa bem melhor intelectualmente falando, entendeu? Porque hoje a maioria dos alunos tem tudo. Eles têm energia em casa, eu vivi a vida inteira sem energia em casa. A gente era lampião, né? Era o fogão a lenha e lampião querosene. Não tinha fazia dever com transporte, não tinha nada. Entendeu? Era de uma dificuldade imensa de comprar livros. Hoje os alunos ganham os livros, aí rabiscam os livros, falam que a mochila está pesada. E na nossa época a gente ia comprar 4 livros, era um salário. Então, assim, era muita dificuldade. Então, esse outro lado dessa geração de hoje, né? Então, aí o canal, na sua existência, sentiu a necessidade também de ter essa parte social. Aí nós pensamos em várias condições de trazer essa questão social para a nossa comunidade Poté, porque nosso olhar é de nossa região. Certo. Então foi quando apareceu assim, a proposta da gente poder apadrinhar. Hoje o canal ele é padrinho de um dos projetos de Fraternidade Sem Fronteiras, que acontece em 8 países, e são mais de 11 projetos desenvolvidos pelo mundo, mais de 74 polos, e nós temos intenção, e não é uma intenção muito remota, de trazer essa parceria para a nossa região, sabe? Aí trabalha com atuação em lugares mais pobres do planeta. Inclusive a gente já tem a visitação marcada para no Malaio, na África. O canal é padrinho, na verdade, do programa Chemin do Futuro. Mas tem outros e outros, tem refugiados de guerra que estão aqui no Brasil. Tem inclusive também agora ontem mesmo o governo anunciou, ele vai criar um programa aí para receber da Palestina. Justamente, né? Então, que são os refugiados além do de despojamento, da perda existencial, territorial, Isso. Cultural, econômica, é um destroço do ser humano. Os refugiados de guerra Justamente. Então, e o Brasil tem esse programa, a gente não é padrinho dele, mas é padrinho do Chemin do Futuro, mas é tudo o Sem Fronteiras, né? Aí tem o Brasil Coração que acolhe, né? E são 11 projetos, aí a gente, aí tem os critérios, né? Ser padrinho, participar, inclusive o canal vai em missão, nossa missão está prevista, se tudo der certo, porque também tem as burocracia de visto, burocracia de aceitação, a gente passa por um crivo, né? De mandar tipo é uma ONG que cuida disso, que faz a gestão. A Fraternidade Sem Fronteiras, depois se alguém quiser conhecer, pode ir lá. Fraternidade Sem Fronteiras. Tem um canal? Tem um canal, tem a página, né? Certo. Aí o que recompensa? É todo um critério para a gente também encaixar nos critérios. Recebe doações. Né? Recebe doações, Aí o que acontece? A gente vai para o Malaio fazer uma missão lá, na região mais pobre que tem, que fica localizado também na África. E depois de todos esses critérios que o canal passar, a gente vai entrar com a tentativa de abrir um polo aqui na nossa região. Que bacana. Então, assim, aí o canal entrando com a parte social dele, né? Muito bem.
Aí tem o nosso documentário, que o tempo é extrapolado, né? Nós já estamos, Mas, tá tão bom e, né, vamos. tem o nosso... Vamos falar. Só Nós vamos ter que marcar um resumir outro aqui. podcast, nós vamos ter que marcar Vamos outro. resumir aqui. Não vamos resumir, mas nós vamos porque, marcar outro. Na verdade, a cereja do bolo seria falar do nosso documentário. Vamos falar do documentário Paulo então e Gustavo, deixar o é. aperitivo. Nós não vamos esgotar ele É. hoje, nós vamos marcar, né, uma nova oportunidade, né, dependendo da sua agenda, Antônio Marcos, de você. Né, quem sabe esse ano ainda, ou mais no início do ano que vem, né? Então, Pra gente marcar, pra gente aprofundar no documentário, né, nessa produção de conteúdo e nesse nuance aí que eu gostei dessa ideia aí de, porque dessa parte então, social, que, né? isso, que Esse hoje engajamento. mesmo era para poder falar nossa cereja do bolo só e somente só do nosso documentário. Que a gente vai tentar desenvolver pela Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que veio para incentivo, né? O documentário, artistas você já falou, vocês vão amadores. abordar? Ele vai tentar Antônio Marcos. publicar as obras dele, Certo. né? E eu, através das obras dele, igual você... Vai ser as obras dele e os livros. Os livros. E vai ter eu um vou áudio e fazer vídeo? Eu vou fazer, assim, o canal vai fazer o audiovisual, Certo. né? Que aí a gente vai falar sobre o patrimônio cultural de Poté, material, Nós temos que sentar e vamos embolar o imaterial, projeto e a rádio participar com patrimônio vocês natural, disso, te ajudar de alguma sítios forma. arqueológicos que aqui em Poté tem, Nós que temos não interesse no são conteúdo. registrados, comunidades de Poté, pertencimento da comunidade, e assim, a comunidade, de onde é que gerou aquela comunidade, por que aqui em Poté não tem nenhuma comunidade registrada como quilombola. Pois é, nós temos Assim, dois que nós começamos até na época que a gente era vice-prefeito, e tal, nós começamos Sim. a trabalhar na questão, assim, ela tem todos os resquícios de quilombola, mas não tem o reconhecimento, o não registro. tem o Inclusive, reconhecimento. devido a gente ter entrado numa certa época, uma colega minha tinha foto e tal, nos documentos da regional, ela achou lá que Poté tinha dois e entrou em contato Tinha. comigo. Falou, minha filha, meu sonho é que tivesse os dois Mas nas minhas reconhecidos. pesquisas, Mas não foi reconhecido. Na época, eu não sei, pelo Leonardo, até, que era da cultura, né, do Tupi e tal, a gente, né, quem sabe a gente... então, E tem as histórias né? e nas minhas pesquisas sobre Poté, é interessante que eu achei assim, não vou falar que é equívocos e que também não seja, coisas assim que não teve confronto. Por exemplo, eu achei que Poté tem comunidade quilombola registrada e aqui em Poté não tem de fato comunidade quilombola. Entendeu? Então, assim, é muita coisa, muitas nuances, né? Que às vezes a gente acha. E também sobre a origem da colonização, sobre os primeiros povos, Primeiros habitantes de primeiros Poté. habitantes. Achei também confusão. Uns falam potenis, os outros botocudos. Achei essa confusão também. E aí a gente vai fazer, Netinho, o Tony está fazendo maravilhosamente bem, que ele tem um projeto, 2 cidades no Vale. Nós tivemos a oportunidade de ir em Minas Novas, sabemos que Poté também já foi parte de Minas Novas, né? E nós queremos, assim, fazer um documentário para Poté, para quem não conheça ou para quem queira conhecer um dos 853 municípios de Minas Gerais, ter uma história bem embasada, uma história documentada sobre a cidade. Mas aí a gente vai ver também a temperatura da Lei Paulo Gustavo. A gente vai depender da condição, igual você falou antes, demanda recurso financeiro, né? Certo. Disposição. Aí a gente Um vai tempo de ver pesquisa. tempo de pesquisa, né? Que a gente tenha a oportunidade de apresentar o projeto e que nosso projeto seja aceito e encaixe dentro dos critérios da Lei Paulo Gustavo, para a gente continuar, Bacana. tá? Quer completar alguma coisa, Antônio Marcos? Agora, Nessa questão do projeto, do documentário? sim, aí nós estamos aí, igual o Deise falou, nós estamos esperando a oportunidade, né, para a gente poder prosseguir com o trabalho, né, porque, igual eu escrevi um livro, assim, dá muito trabalho, a gente tem que ler muito, pesquisar muito, aí a gente fica com ele, né, escreve, igual o meu já está todo digitado, mas aí para lançar, a ideia é recurso, né, então que a gente espera que a Lei Paulo Gustavo vai nos amparar. Deus ajude que ela dê certo, que consiga viabilizar, né? Silvânia Moreira que está sugerindo aqui, os temas foram, né, bacanas aí, temas transversais e que precisam de luz ao debate. Então, marcar um novo podcast. Nós vamos marcar sim, Silvânia. Silvânia Morim E também. olha, eu posso postar
esse podcast no canal Arquê Curiosidades? Pode, André. Beleza, A então. rádio tem todo prazer. A rádio, nosso objetivo da Rádio Cultural é isso, né? De fomentar. A gente está também numa fase laboratória. Nós pegamos a rádio em setembro, né? Setembro, outubro, está indo para o terceiro mês, que nem 2 meses e pouco, né? Então, assim, a gente está tudo, eu também estou aprendendo a apresentar podcast. Você vê que de vez em quando eu atrapalho, eu sei, eu entro no meio dessa conversa, mas esse me chamou a atenção aqui. Então, a gente está todo mundo aprendendo, a não ser os meninos que já têm experiência, expertise, que estão aqui há muitos anos, né? Caso de Star, de Edinaldo e tal. A outra turma está todo mundo, né? O Fabiano também já tem experiência. Na Mas, verdade, a gente nem sabe é. que está atrapalhando, que nós nunca participamos mas de um. assim, mas o podcast é um pouco isso mesmo. Você pode ver esses flows que tem invocado aí e tal, o pessoal bate boca e entra no meio e tal, mas senão o outro que está de lá acaba não conseguindo entender e acompanhar, porque se falar 2, 3 ao mesmo tempo, atrapalha o negócio, né? Mas enfim, então a gente está, mas o conteúdo, o projeto da rádio é isso, né? De cidadania, né, queremos apoio da prefeitura, queremos apoio da Lei Paulo Delgado, queremos apoio da Câmara, queremos apoio dos comerciantes, para que a rádio, né, produza, porque a rádio não é só música, ela precisa produzir conteúdo, bons noticiários, documentários, Ela tem né, que ter um nicho, né? cultura, né, o lazer, daqui a pouco vai ter futebol, o pessoal gosta de futebol, não, vamos fazer jornada esportiva, né, Isso. porque tem gente que gosta, mas você que gosta de bicicleta, nós temos que ter a cobertura do circuito turístico, Isso. cultural, né? Enfim, nós No canal queremos... também nós exploramos bastante esse circuito que tem aqui, que passa por Poté. Isso, então tudo isso faz parte, né, da nossa diversidade e riqueza cultural. Então a rádio ela não pode ter um desequilíbrio só de um setor, só de outro e tal. Tem que ter, porque tem público para tudo. Você tem que tentar agradar todo mundo no sentido de ter o conteúdo acessível e disponível para todos. Muito bem, são 10 horas e 39 minutos, vamos encaminhando, ficamos 1h40, você viu que o tempo passou? Muito Hã? bom. Muito bacana. Muito Deise bacana. e Marcos, nós vamos finalizando por aqui, vocês querem concluir aí a fala de vocês? Eu vou agradecer imensamente em nome da direção da Rádio Liberdade, né, pelo nosso podcast, eu acho que foi muito rico, né? Quem não acompanhou depois entra no nosso canal, né, no Facebook, vai ficar lá. Dá para assistir depois, à noite, durante a semana, enfim. Você pode, né, depois compartilhar no seu canal também. Na minha página também estará lá, né? Então, os colegas de vocês, das escolas, pode ver aí a riqueza que foi tratada aqui hoje. Eu fiquei, né, encantado, né, com tanto conteúdo. Uma pena que o tempo... Porque o tempo é curto, é né, curto, Tony? Porque nós mas- preparamos assim, mas- bem legal para falar sobre o nosso documentário. Mas E outra vai ficar um oportunidade? aperitivo, vai ficar esse É. gancho aí, o anzol aí, pra gente marcar um próximo e muito breve. Aham, tá bom. Né? Muito breve, pra gente aprofundar mais, falar mais aí do seu canal, do projeto social, Dona aí falar mais do livro, os lançamentos, né? Quem sabe no próximo a gente já tem aí novidades quanto à fonte de financiamento, né? A Lei Paulo Gustavo dá para isso, né? Para induzir os novos atores culturais e trazer, né? Isso para nós é muito importante e que isso inspire outras pessoas de Poté, da região que está nos acompanhando, que também, né, acredite em si, acredite no seu potencial, né, vá à luta e realize, que é importante para todos. Tudo bem. E nós queremos agradecer pela oportunidade que a Rádio Liberdade nos deu para estar aqui expondo o nosso trabalho. E quero fazer o pedido de sempre. Quem ainda não conhece o canal Arquê Curiosidades, vai lá, inscreva no canal. Se achar que o conteúdo seja relevante, deixa o joinha. Arquê é A-R-C-H-E, porque escreve Arché. Às vezes muita gente, desde eu não consegui escrever porque eu não achei Arquê Curiosidades. Então escreve Arché, Arché Curiosidades. Vá lá no YouTube, me dá aquela forcinha, que a gente vai ficar bem agradecido. Eu acho que o canal você vai bombar agora, vamos fazer todo mundo entrar. Eu já sou o seguidor. Oh, seu, beleza. Isso. Beleza, então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Agradeço imensamente à Rádio Liberdade que nos deu essa oportunidade. Agradecemos você, né, que nos convidou, e agradeço também todas as pessoas que nos acompanharam durante este programa. Que Jesus abençoe a todos e agradeço minha amiga Deise, né, que foi ela que me convidou para poder vir aqui
E eu falei assim, oh meu Deus, né? Aí ontem eu tive que ir a um velório de uma madrinha que faleceu. Eu falei, o que eu vou fazer? Estou aqui tonto de sono. Mas foi muito bom, muito obrigado por Deus por ter me convidado. Lúcio também está aqui conosco. E que todos tenham um bom dia. Nós estamos aqui de cinegrafista, o nosso vereador Lucinho fazendo também a cobertura, e o nosso suporte aqui técnico, o Brenner, está aqui na retaguarda. Eu fiquei encantada com aquilo tudo e passei a observar a questão da ligação deles com as divindades que eles tinham crença naquela época. É uma coisa assim, ó, a gente que é cristão e que entende, não, eu entendo o meu contexto e eu quero entender como é que era o contexto deles. Aí eu tive a oportunidade de visitar, fazer visitação no sarcófago e